A inteligência artificial está chegando com tudo na sala de aula, prometendo uma verdadeira revolução. Mas e se por trás dessa promessa toda, a IA estivesse, na verdade, reescrevendo as regras do que significa ensinar e aprender? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nessa questão para entender o que realmente está em jogo. Para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos seguir 4 passos. Primeiro, vamos dar uma olhada no cenário da IA que já é realidade nas escolas. Depois, a gente vai desvendar a ideologia que está por trás disso, o tal do dataísmo. Em seguida, vou te mostrar um kit prático para analisar essa tecnologia e, por fim, vamos ver por que a melhor resposta para tudo isso pode estar na união. Bom, vamos começar pelo cenário de hoje. A IA já deixou de ser coisa de filme de ficção científica e se tornou parte do dia a dia da escola. Mas para entender o impacto real dela, a gente precisa olhar para o quadro geral, sabe? Para o sistema onde ela está inserida. E esse sistema tem nome: capitalismo de vigilância, um termo que ficou famoso com a Shoshana Zuboff. A lógica é bem direta. Empresas de tecnologia ganham muito dinheiro explorando os nossos dados. E quando a escola adota essas ferramentas, ela acaba muitas vezes, sem nem perceber, entrando nesse jogo. E os riscos de adotar essa tecnologia sem um olhar crítico são enormes, viu? A gente está falando de professores perdendo autonomia, de uma educação que começa a valorizar mais os processos do que as pessoas e de um perigo bem real de a escola se transformar num lugar governado por algoritmos. Mas isso vai muito além da tecnologia em si. Existe uma ideologia de verdade por trás de tudo, quase uma fé nos dados. E essa fé tem um nome: dataísmo. Esse conceito, popularizado pelo autor Yuval Noah Harari, é quase como uma nova religião que tem os dados como seu Deus. Nessa lógica, tudo e todos, desde uma pessoa até uma escola inteira, passam a ser medidos pela sua capacidade de gerar e processar informações. Quanto mais dados, mais valor você tem. É bem isso. E essa mudança de mentalidade é gigantesca. Pensa só, o iluminismo veio e colocou o ser humano no centro de tudo. Já o dataísmo propõe uma troca radical. Ele tira o ser humano desse centro e coloca no lugar o fluxo de dados. É uma inversão de poder que muda tudo. E aqui está o ponto-chave, que essa citação resume perfeitamente. A tecnologia nunca é neutra. Ela é criada por pessoas, com interesses, com visões de mundo, e tudo isso fica meio que escondido lá nos algoritmos. Na educação, fingir que isso não existe é um erro muito perigoso. Ok, a gente viu que o cenário é complexo. Mas e aí, como é que a gente lida com isso na prática? Existe uma espécie de kit de ferramentas de análise, um passo a passo que qualquer educador pode usar para, digamos, dissecar essas tecnologias antes de sair usando? Esse kit de análise tem 3 lentes, basicamente 3 jeitos de olhar para a tecnologia. Vamos passar por cada uma delas. O objetivo aqui é desvendar o que cada ferramenta realmente faz por trás da interface bonitinha. A primeira lente é a da materialidade. É quase um trabalho de detetive, sabe? É perguntar: que dados essa plataforma está coletando dos alunos? Para onde esses dados vão? Quem está usando e para quê? É olhar para além da tela e tentar entender toda a fiação que fica por trás, a infraestrutura que ninguém vê. A segunda lente é a da política, porque, como a gente já viu, nenhuma ferramenta é neutra. Então a pergunta aqui é: quem ganha com isso? Que empresa está lucrando? Que visão de educação está sendo empurrada junto com essa tecnologia? Se a tecnologia é uma resposta, a gente precisa descobrir quem fez a pergunta e por quê. E por último, a lente da cultura. Aqui, a gente precisa analisar como os algoritmos filtram o conhecimento. O que eles decidem mostrar? E o que eles escondem? Essa curadoria invisível vai moldando a visão de mundo dos alunos, criando uma versão bem específica da realidade, quase como se fosse um editor silencioso de tudo que se aprende. E o objetivo final de usar todo esse kit de análise é chegar naquilo que o nosso grande educador Paulo Freire chamava de conscientização. Ou seja, não é só sobre usar a tecnologia, mas sim entender o poder que ela tem e, a partir daí, agir para transformar essa realidade em vez de simplesmente aceitar o que vem pronto. Mas olha, fazer essa análise crítica por conta própria é só uma parte da história. A verdadeira força para mudar as coisas vem da ação coletiva. É a união de professores que pode, de fato, combater essa tendência de isolamento que muitas dessas tecnologias acabam promovendo. E como se faz isso? Através de instrumentos muito poderosos, professores pesquisando juntos, trocando as suas experiências reais do dia a dia, debatendo em grupo. É assim que se constrói um conhecimento coletivo, um saber fazer prático que fortalece todo mundo. O objetivo final é muito claro:
É sair de um cenário onde cada um está por si, subordinado à tecnologia, para um cenário de autonomia que é construída em comunidade. É sobre trocar a submissão individual pela força do coletivo. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma pergunta essencial. Em vez da gente ficar se preocupando só com como usar a IA, talvez a pergunta mais importante seja para quê? Qual é o verdadeiro propósito pedagógico, humano, da tecnologia que a gente está colocando dentro das nossas escolas? Essa é uma reflexão fundamental para o futuro da educação.